Boa tarde, colegas internautas do Facebook e YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa. Hoje, um domingo, dia 16 de fevereiro, nós já fizemos uma exposição sobre a leitura da Bíblia, né? E a partir dessa preocupação de exposição, nos vem outra pelos caminhos que estão sendo traçados atualmente, apesar de haver muito clamor e muita gente falando do Evangelho e tudo, né? Tem muitas pessoas que estão tendo aqui no Brasil, né, algumas atitudes, uma violência está meio que aumentando, principalmente nos grandes centros, mas vários outros locais, né? E nós resolvemos, estávamos lendo, que é do nosso interesse, né, na católico, tudo, a Suma Teológica de São Tomás, que é da Igreja Católica, e a Suma Teológica é um livro. Não é um livro, são vários livros, é uma obra muito extensa, só para vocês terem ideia. Essa versão aqui é uma versão dos evangélicos que eles publicaram. Eles publicaram em 5 volumes. Tem um da Igreja Católica das Edições Loyola, esse aqui é da Fontes Editorial. Eu tenho só três esses da edição Loyola, mas são 11 volumes. E eles é muito mais extenso por conta que ela tem do lado uma versão em latim, para quem for versado em latim, para ver se a tradução está boa ou não. Mas aí, algumas coisas que nós vendo isso e lendo esses textos, nós achamos interessante como reflexão da questão do comportamento humano, da moral e dos impulsos, né? E muita gente descontrola isso. A questão religiosa, muitas vezes, ela quer tirar o homem do meio do mundo e fazer o mundo à parte. Mas não tem jeito, ele está ali no meio do mundo, ele é provocado, tudo. É preciso ter uma formação moral já comum. E nós fomos ver isso aí numa obra da Idade Média, né? No capítulo 2, nós vamos ver algum esclarecimento, né? E que possa nos orientar. E dar uma luz sobre essas questões, principalmente para os pais com seus filhos. Nós vamos ler algumas passagens. Esse segundo livro aqui é inclusive sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças foram lidas hoje na liturgia da Igreja Católica e na parte de Lucas, que ela é bem mais resumida. As bem-aventuranças de Mateus, o sermão da montanha é muito maior, né? Embora Lucas também tenha algumas partes, mas Lucas ele é mais conciso nessa parte. Então nós vamos ver aqui a questão da bem-aventurança e da beatitude. Beatitude é bem quem que merece essa bem-aventurança, né? Assim, e só algumas partes nós vamos ler. Ele é de uma linguagem complexa, que ele trabalha em cima de problema e discussão com várias posições. São Tomás de Aquino, ele era professor, tinha nas universidades chamadas questões disputadas, em que um levantava uma questão, outro levantava outra, outro levantava outra, e ele ficava discutindo com cada um. E a partir dessas discussões em sala de aula ou
em seminários, né, que como você falou hoje, não sei se falava seminários, né? Aí ele fez vários livros, então eu vou ler mais ou menos o que o interessa. Se for ler um, tem que ler um ou outro, depois ele vai responder um, responder outro, e fica meio perdido e meio para uma coisa de internet que é algo sempre um pouco mais prático e mais rápido, né? Pode ficar cansativo, né? Aí nós vamos ver essa questão das bem-aventuranças. Ele vai começar numa questão que nós achamos interessante, inclusive, porque muita gente não se atenta a isso, né? Sobre a questão: se convém ao homem agir para um fim. Muita gente hoje tem um fim imediato, tudo, ele vai ver esse fim, como que será, né? Qual que é um melhor? Ele vai elencando algumas posições, né? E depois ele vai dar uma solução e algumas respostas às posições. E nós vamos ler aqui: das ações feitas pelo homem, só se chamam propriamente humanas as que lhe são próprias enquanto homem. Ora, este difere das criaturas irracionais por ser senhor dos seus atos, por onde chamam-se propriamente ação humana só aquela que o homem é senhor. Ora, senhor das suas ações, o homem o é, pela razão e pela vontade, sendo por isso o livre-arbítrio chamado a faculdade da vontade e da razão. Portanto, chamam-se ações propriamente humanas as procedentes da vontade deliberada. E se há outras que convêm ao homem, essas por certo chamar-se-ão do homem, mas não propriamente humana, pois não procedem dele como tal. Aqui que é interessante na questão da educação. Ora, é manifesto que todas as ações procedentes de uma potência são por essas causadas quando a essência dos objetos mesmo. E como objeto da vontade é o fim e o bem, aqui vem lá, o objeto da vontade é o fim e o bem, necessário é tendam todas as ações para esse fim. Aqui ele vai falar dos princípios. Aí ele começa: último na execução, o fim é, contudo, o primeiro na intenção do agente, por isso tem a natureza de causa. Qualquer ação humana que seja fim último, há de necessariamente ser voluntária. Do contrário, não seria humana. Como já se diz, aqui, por isso que teria que ler, eu pulei aquela introdução, que muita gente vai questionar se existe esse fim último. Aí ele vai falar que existe o fim último, mas depende do início, da causa. Aí que você vai ter essa questão do princípio e a questão da formação. Ora, é impossível que o ato mesmo decorrente da vontade seja último, pois o objeto da vontade é fim, como é da visão é a cor. De onde resulta que, se alguma ação humana for fim último, há de ser imperada pela vontade. E então, em tal caso, há de haver alguma ação humana, ao menos o próprio querer que seja para o fim. Logo, faça o homem, seja o que for,
é verdade dizer que age para um fim, mesmo operando por um ato que seja o último fim. Aí é que nós estamos vendo essa questão do fim último. Há de haver um fim último, mas se houver, segundo ele há de ser guiado pela vontade. O homem tem de ter uma vontade para esse fim último. Então, a educação das pessoas desde a idade, ela tem de ser orientada a criança, vamos dizer assim, para um fim último, mas de um jeito que lhe provoque a vontade. Ela tem de ter uma vontade de fazer aquilo, uma vontade de fazer o bem. E esse é o grande dilema que muitas vezes hoje não tem, se orienta para alguns fins, como se fosse o último, principalmente o fim econômico, que nós vamos ver aqui, que depois será criticado, né? E não fala dessa questão do fim último. Aqui depois vamos à parte 2. Esse então é o primeiro. Há que se haver uma orientação desde pequeno da pessoa para um fim, porque senão é algo da natureza que ela faça um fim para ela, um fim último, e dependendo que for, possa ser um fim só de um prazer imediato, as riquezas, o que vai gerar a violência, gerar a marginalidade, assaltos, tudo, para satisfazer, apropriar de alguma coisa, né? Algo muito imediato, e esse é um fim passageiro, não é um fim último. Como falo, o fim último do ser humano é o bem. Aí na segunda questão, que nós achamos interessante. Se agir para um fim é próprio da natureza racional. Aqui nós já vamos ver essa questão da vontade mais explicitada nessa passagem. Todos os agentes agem necessariamente para um fim. Ora, eliminada a primeira de várias causas ordenadas umas para as outras, necessário sejam também essas outras eliminadas. Ora, a primeira de todas as causas é a final. Como ele falou, todos agem para alguma finalidade, mas não sabe se é um fim último. Pois a matéria não busca a forma, senão quando movida pelo agente, nada passando por si da potência para o ato. O agente, porém, só move visando um fim, pois se não fosse determinado a certo efeito, não produziria antes um de preferência o outro. Ora, para produzir um determinado efeito, necessário seja determinada algo certo, como a natureza de fim. E essa determinação operada em a natureza racional, pelo apetite racional, chama-se vontade. Nos outros seres, pela inclinação natural, denomina-se apetite natural. Nós passamos aqui, tem uma parte que ele vai diferenciar essa questão de um fim particular como algo mais característico de outros seres, não dos seres humanos. Então, e eles são organizados pela vontade, mas a vontade é uma vontade imediata ou é o instinto, sendo algo animal ou, como diz aqui, natural. Agora tem um apetite racional. É um desafio proposto aqui para que os pais educadores desenvolvam nos educandos desde pequeno esse apetite racional em que ele vai se voltar
desde criança para a realização da vontade final, que é o bem. E depois a bem-aventurança, ele vai adquirir certamente no conhecimento de Deus. E essa bem-aventurança implica em que haja um apetite e uma satisfação do homem. É diferente do que vem sendo pregado na época, principalmente a partir de algumas interpretações de Santo Agostinho, que o homem religioso ele tem de sofrer, de penar para atingir, se ele sofrer aqui, ele vai atingir o reino dos céus. Aqui, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, ele investe, quando ele fala dessa questão do apetite racional, em que as pessoas devem ter uma orientação de um prazer, não um prazer carnal que se vê, né? Eu já passei, e já teve a educação, quando a gente via muito antigamente, em vários livros de catequese, tudo, a visão do paraíso para nós era muito bonita. Hoje as pessoas não vão achar bonito, acham meio piegas, tudo, né? Mas tem de arranjar alguma coisa de demonstrar que o paraíso conseguido com o conhecimento de Deus, a visão, é um paraíso de um prazer eterno e de um último prazer. Esses outros prazeres que nós temos aqui são prazeres em que nós vamos deixar. Eu mesmo já estou ficando velho, tem muita coisa que a gente não tem mais aquele mesmo prazer que se tinha anteriormente. Na idade velha, tem até um salmo que fala, quando chegar a minha idade, eu não sentindo gosto mais que eu sentia pelas coisas. Então, na semana que vem, nós continuaremos a ler e a explicar essas partes. Nós vamos ver a questão da beatitude ou a bem-aventurança em si, e essa bem-aventurança em Deus, para ver alguns insights, né, de como a gente vai tratar essa questão da moralidade, principalmente os cristãos e católicos, os cristãos em geral. Boa tarde a todos.